Uma boa noite a todos. Nós temos como tema hoje mudança de paradigma, mas nós ficamos de ver alguns detalhes ainda do tema anterior, que era o tema Jesus e Evangelho. Então, nós vimos semana passada o capítulo 18 do Desperte e Seja Feliz, o tema autorrealização, que corresponde a esse capítulo, e nós citamos 3 movimentos importantes nesse movimento que é a busca da autorrealização e do que o Evangelho nos propõe enquanto processo espiritual. E um deles era o amar, né? Ama, perdoa e serve. Então a gente viu que esses 3 elementos, o amor, o perdão e o serviço, constituem um método proposto por Jesus a partir do seu Evangelho. E a gente daí analisou um pouquinho cada um deles. Tá? E a questão que faltou, que é interessante a gente pensar também, é o oposto disso. Quando a gente, de uma maneira, se perde desse projeto e também, então, consequentemente, perde a conexão com o nosso self e com a essência da mensagem de Jesus. E ela coloca que nesse processo de fugir do mundo e fugir desse movimento, tu foge, tu nega e tu detesta o mundo. Né? Então, esse seria, assim, o avesso desse método proposto pelo Evangelho que a Joana coloca. Né? Então, ela vai dizer que essa fuga é um ato de desamor, movida por uma atitude de incompreensão e que gera uma desculpa, que é essa reação de oposição e desamor em relação ao mundo. Então, a gente percebe assim que muitas pessoas, do ponto de vista psicológico, eles vivem com defesas emocionais, né, estados psicológicos, que são formas de reagir e que denota conflitos internos mal resolvidos. Né? E, para a Joana de Ângeles, isso está profundamente arraigado, essa falta de comunhão com a fonte da vida e a perda de sentido. Porque, na medida que a gente vai perdendo essa conexão espiritual e não assimila o sentido do amor, do perdão e do sair ao nosso eu, lidando mal com as frustrações, que nos aceitar e nos gratificar, em motivos egocêntricos das nossas necessidades infantis. E na medida que o mundo não corresponde a isso, a pessoa então vai, de uma maneira, ou projetando algumas escolas, algumas compressões psicológicas. A raiva, ela é uma forma de negar e se defender da tristeza, né, de se conectar com sentimentos, né, da tristeza, ou mesmo também em relação a gratificar, realizar na sua vida. Né? Então, a gente vai entrando nesse caminho do perdão e do serviço, né, que na medida que se afasta, porque esses arquétipos
São esses elementos que fundam no tema de hoje. Eles representam realmente ligados às leis naturais, que organizam a dinâmica do universo e, de uma maneira, também a ética e um princípio, então, autorregulador da nossa existência. E tem como base, acima de tudo, naquela ideia de amor que a gente viu semana passada. Então, se a gente perde isso, a gente perde, consequentemente, as coisas mais essenciais, e aí a gente fica no caos. A desordem, e aí isso gera violência, isso gera movimentos de deslocamento para compensar, e que, na verdade, não só não resolve, como aumentam, de uma maneira, essa sensação ou de impotência e raiva, ou de inutilidade e vazio, né? O que a gente poderia dizer que seria uma morte psicológica, né? Uma morte espiritual. O que eu queria perguntar é assim, no envelhecimento, a gente percebe nas pessoas mais velhas esse vazio, assim. Qual é a relação que a gente faz com esse vazio do envelhecimento e esse desamor? O vazio não é gerado pelo envelhecimento, né? Esse vazio é uma resposta ao tipo de envelhecimento da nossa sociedade moderna. Quando Jung comenta num capítulo do volume 8, Etapas da Vida, e em outro capítulo, A Vida e a Morte, onde ele faz várias considerações sobre o sentido da vida e o processo de desenvolvimento psicológico que inicia lá na infância, né? E ele fala dos desafios do jovem que tem medo da vida, e assim como o jovem muitas vezes tem temor de fazer o enfrentamento da vida, de assumir seu lugar, e sofre, então, de uma covardia de poder se ocupar da sua realidade, da realidade que o mundo apresenta. A pessoa que se recusa a envelhecer também, ele diz assim, né? É uma recusa do enfrentamento com as questões internas e com a morte, que é o processo inerente a essa caminhada que envolve essa trajetória fisiológica, né? Mas que implica numa circunstância e numa imposição que, do ponto de vista psicológico, é de máxima importância e muito mobilizadora do ponto de vista emocional. Então, quando tu atinge o pico da existência, já começa o zênite, né? A gente começa a fazer a descida. Então, tu pode entender esse esvaziamento como se desvencilhar de um projeto anterior, da qual o meu sentido da vida estava muito para fora, para a conquista das coisas materiais, do meu papel na sociedade, do meu lugar enquanto organização familiar e assim por diante. Então, eu me dispo disso, né? E me esvazio para me preencher internamente. Daí tu pode entender isso como um esvaziamento, né? Aquilo que, do ponto de vista mitológico, tem a ver também com a questão da cegueira. Tiresias, quando cega, ele ganha clarividência dentro. Então, é isso que o Jung vai também propondo, um processo de, agora, responder às necessidades da alma. E aí começa a crise, porque a nossa sociedade é toda voltada para fora. Onde o modelo do legal, do interessante, é a adolescência, né? Então, os adultos não querem se tornar adultos, querem ficar adolescente, e os idosos também querem valorizado, né? Que dá esse excesso de culto ao hedonismo, ao individualismo, ao corpo. Então, chega na velhice que a gente tem realmente um processo de perda de alguns elementos corporais, né? Necessariamente a gente vai indo ao encontro do processo de morte e de perda daquele viço
físico que a gente tinha antes, então a gente fica tendo horror de envelhecer. Envelhecer acaba se tornando uma coisa de doença, né? Porque ser velho, ser idoso, né? É uma coisa horrorosa, é uma coisa que a gente tem que fugir. E aí essa ideia dos cêniques, né, que como um velho sábio, o cênix como sabedoria, como alguém que muito viveu e conseguiu transpor as ilusões do mundo, e agora tem um olhar que se lança para muito além da superficial, né? Aquele que recupera também a memória dos antepassados da cultura, né? Como aquele que mantém o espírito vivo, né? Do que é essencial para uma cultura, tudo isso vai caindo em desgraça, em desuso, em valor, e vai ficando só o aspecto do negativo dos cêniques, né? O velho enquanto ranzinza, com Alzheimer, que não traz uma imagem, daí dá um vazio, porque daí o que acontece? Tudo é visto como perda, como derrota, como vazio, porque eu estou realmente todos esses valores que a sociedade consumista e materialista pressupõe e alimenta de alguma maneira. E aí, claro, tem todos os outros vazios, fundamentos da idade madura e do envelhecimento. Todo o processo da vida tem enfrentamento a superar crises, medos, inseguranças, e etc. E autoafirmação, na adolescência também, a gente vai ter que, né, na idade adulta também, o envelhecimento também tem seus desafios. Mas não quer dizer que esse vazio seja sempre presente, ou seja negativo, ou necessário. Isso depende também do grau daquilo, nossos apegos, dos processos do qual estão estruturados e assentados na nossa caminhada. Então, isso tudo está em jogo também. Bem, então, vamos para a questão da mudança de paradigma, que é esses arqué, né? Ou seja, padrões, concepções que guiam e que sustentam a nossa forma de se relacionar a partir dessas imagens ou esses conceitos. Chat, ele está sentado, se insere dentro de um paradigma, né? E esse paradigma a gente vive como uma verdade, mesmo que a gente não tenha consciência do que seja esses paradigmas. A gente já nasce numa atmosfera psicológica com referências, né, da cultura, dos padrões que nos regem, das concepções da ciência, epistemologia acredita como sendo realmente os valores e a realidade. Então, mesmo que a gente não tenha consciência disso, isso está impregnado em nossa vida, né? E, de uma maneira, como a gente viu, a proposta do Cristo é quebrar essa visão antiga e trazer um novo paradigma para nós, né? E, então, como é que a Joana vê isso? E é isso que é a nossa ideia hoje, é pensar algumas questões de como se dá essa mudança de paradigma e o que está em jogo aí. Então, eu gostaria de ouvir um pouquinho vocês, o que vocês acharam do texto, o que chamou a atenção, para a gente poder dialogar um pouquinho juntos. O que me chamou a atenção é que, em todos os livros, ela coloca a maturidade psicológica como essencial para essa busca da verdade. Então, para que as mudanças de paradigma aconteçam, é na medida do nosso amadurecimento, né, enquanto espírito. Acredito que. Quando ela faz a introdução, né, do ser consciente, isso também está presente no nome integral, ela está apresentando uma sociedade, um mundo em crise. E aí a ideia dessa crise ser realmente um movimento que nos confronta para essa questão
da maturidade psicológica, da importância da gente poder realmente caminhar e fazer um movimento nessa direção. Então, a maturidade entra aí já como um estágio de transição paradigmática a nível de comportamento, né? Então, em que níveis ela vai tratar a questão do paradigma? Ela vai tratar, nos textos que a gente está estudando, ela vai trazer a questão do próprio conceito de Deus, que isso mudou, e nessa de mudar, então, do ponto de vista do paradigma, isso implica também que a nossa relação e a nossa visão de Deus tem que ser outra, não pode se manter, né, como se era antigamente. Se a gente vai ver, existe todo um processo histórico onde a imagem de Deus e a vivência psicológica do divino vai se transformando. A gente vê assim, um Deus muito humano, temperamental, exigente, orgulhoso, que exige o reconhecimento dos homens e exige um tributo também, né? E uma mente humana muito literal. Esse Deus interfere diretamente, de maneira literal. E se eu faço alguma coisa, ele não gosta de mim, ele me persegue. Eu tenho que aplacar daí a ira de Deus, e aí eu vou, de maneira literal também, fazer uma oferenda. Então, eu vou matar um animal, uma oferenda de sangue, e sacrificar algo para aplacar a ira de Deus. Então, a gente vê que é uma concepção muito arcaica, né, de Deus. A gente vai ver lá na Arcádia, ainda na Grécia Antiga, que as oferendas eram de humanos. Lá também, na parte mais antiga dos astecas, dos incas, as oferendas eram humanas, né? Depois foi dando lugar à oferenda de animais, né? Ainda na tradição judaica, a partir de Moisés, algumas coisas vão sendo organizadas, né? Mas ainda tem um Deus baseado na lei de Talião, olho por olho e dente por dente, um Deus que exige. Os fariseus, como também sendo sacerdotes, que tinham que fazer as oferendas e aplacar também esse Deus, né, que é impositivo. E Jesus traz um outro paradigma de Deus, que é o Deus de amor. Então, isso é uma mudança importante. A história de Adão e Eva expulsos do paraíso faz parte dessa visão de um Deus que não obedeceu, não comeu a fruta. Isso é um mito, né? E todo mito ele tem uma riqueza e uma sabedoria inerente a ele, né? E depende da tradição de como tu vê esse mito e como é que tu encara o mito. Então, claro que esse mito é simbólico, né? E isso representa um processo de transição, realmente, desse Deus que é ambivalente, né, no mito. Ele gera uma árvore do bem e do mal, uma árvore do conhecimento, e diz para não comer. Então já é uma coisa estranha. Por que provoca, né? Porque provoca o coitado do homem, principalmente a Eva, né, e a serpente ardilosa, querendo que eles comem, se isso não é para comer. Então, o que Deus quer? Né? Então, claro, se a gente vê assim, nos textos gnósticos, a serpente não é vista como uma coisa negativa, é vista como Sofia, né, a sabedoria, né, e que quer libertar o homem da ignorância e desse jugo da inconsciência. Então, a gente tem, do mito de Adão e Eva, essa transição espiritual, onde a inconsciência, que é movida pelo determinismo, né, que a pessoa não tem liberdade e também não tem responsabilidade, e aí não tem dor, não tem sofrimento, não tem vergonha. Não é que não existia tudo isso, frio, dor, mas por tu não ter consciência, então isso tudo
não é reconhecido. Quando eles comem a árvore do bem e do mal, do conhecimento, eles são expulsos do paraíso, ou seja, eles começam a ter consciência e fazer a caminhada por si mesmo. Então, é o momento de despertar uma consciência e ter consciência que eu sou um ser, e então tenho a liberdade e, com isso, a responsabilidade. E Caim e Abel, Caim mata o filho irmão São todos esses elementos bíblicos, são tanto elementos que envolvem questões básicas do ser humano, né? Padrões arquetípicos do ponto de vista do ponto de vista positivo, como também dos aspectos negativos e dos perigos que envolvem as relações, esse projeto desse ser humano que está se constituindo, está se organizando socialmente. Então, são histórias, assim como nos mitos gregos, que vêm trazer questões básicas e importantes para serem refletidas, né? Então, tudo isso são elementos que a gente tem que pensar do ponto de vista mais metafórico do que do ponto de vista literal. Bem, então a gente tem, de um lado, essa noção paradigmática que envolve a própria ideia de Deus. A gente tem a noção paradigmática em relação à ideia de cosmovisão e da forma como o mundo está se constituindo, em que base se dá, e é onde as coisas da crise do homem moderno. E a gente tem também uma questão paradigmática aí, que é a questão da psicológica, que a Joana traz, que é realmente a necessidade de certas mudanças e postura psicológica adequada a uma nova visão paradigmática. Então, ela vai estar trabalhando nesses 3 níveis aí, quando ela está trazendo para nós essas questões de uma mudança de paradigma, né? E aí, se de uma maneira... Então, ela fala também como é que se deve dar esse processo. Porque a nossa concepção de mundo, de homem, vai influenciar em tudo, né? Na linguagem, na ciência, na questão religiosa e também num método, numa ética e num método de conceber um processo prático de mudança. Então, ela está questionando também a forma como a gente conduz a uma proposta de mudança. Se os paradigmas mudam, eu não posso me usar de metodologias e processos de um paradigma antiga, né? Então, de uma maneira, isso do ponto de vista até da experiência religiosa. Então, se antigamente eu me flagelar, né, parecer interessante para os olhos de Deus, né, e fazer penitências terríveis, isso agora é impensável dentro desse novo paradigma, né? Então, ela vai questionar a forma como a gente vive também. Se a ideia de Deus e a forma psicológica de viver essa imagem divina vai mudando, a forma de se relacionar com isso também muda, né? Então, isso, de uma maneira, é bem importante. Então, se a gente pegar, por exemplo, o Desperte e Seja Feliz, que é um dos livros, no capítulo 25, Planificação Íntima, né? Na introdução do tema, cada capítulo ela apresenta um textozinho de introdução ao capítulo, né? Ela começa a fazer uma crítica à forma como se concebe, né, os conceitos equivocados que se propõem uma transformação moral, né? Todo mundo tem aí? Quem é que lê o primeiro parágrafo desse texto inicial aí? Há um conceito equivocado que trabalha em favor da transformação moral das criaturas e, por extensão, do mundo, a golpes de violência, de policiamento e punição dos erros, assim como através de atitudes severas em relação aos delinquentes, aos viciados, aos ignorantes.
Então, ela diz, puxa, essa ideia de transformação está ultrapassada. Né? Alguém viu o filme sobre o apóstolo Paulo, que está passando no cinema? Né? Então, o filme ele aborda os últimos momentos da vida de Paulo. Ele está preso em Roma. Nero incendiou Roma, culpou os cristãos. Então, ele é preso por conta de ser o bode expiatório, como se ele tivesse incentivado e, digamos assim, foi o agente que mobilizou os cristãos para incendiar Roma. Então, o Nero tem que botar a culpa em alguém. Então, põe a culpa em Paulo. Paulo já está preso. E Lucas, como a gente viu, foi um dos discípulos, né, que escreveu parte dos evangelhos. E o Evangelho de Lucas é muitos relatos de Maria, de Paulo, de Joana de Cusa. Então, Paulo vai ao encontro Lucas vai ao encontro de Paulo na prisão para redigir as últimas cartas de Paulo aos romanos. Porque os cristãos romanos, eles não sabem se ficam sob pena de serem todos mortos ou se fogem ao encontro de Timóteo e começam um outro movimento lá. Então, há uma grande dúvida, são incertos, a fé deles está sendo questionada, os cristãos estão sendo mortos nos circos, eles servem de velas, de tochas para iluminar a cidade. Então, é um momento terrível assim, do cristianismo. Né? E aí o que acontece? Há toda uma crise ali entre os cristãos, aonde uns querem se manter firmes na fé e na proposta do Cristo, asseverada pela postura de Paulo e de Lucas e de alguns líderes cristãos, e outros que estão questionando isso. Por quê? Porque um jovenzinho de 14 anos vai fazer todo o movimento com o mensageiro para abrir espaço para um grupo fugir por uns dutos de água, apoiado por algumas famílias ricas romanas que detestam Nero, se opõem a Nero, e ele é morto. Nesse processo, aí ele é descoberto, é morto, e o irmão mais velho fica com raiva, fica incomodado, e acha que tem que fazer uma atitude de uma revanche, de responder à violência dos romanos, né, da política de Nero, com um levante, e matar também os soldados, e matar também os demais romanos, como uma forma de retaliação. E aí a gente vê realmente a postura dos cristãos de não. E Paulo ele é extremamente firme. A única saída é o amor. E eu estou preso aqui, né, porque daí um grupo de cristãos vai lá na prisão de Paulo, tentar libertá-lo, mata os guardas, e quando abrem a cela, Paulo, não vou sair daqui. Quem é que pediu para me tirar? Quem disse que eu quero isso para a minha vida? Né? E aí ele repreende o grupo, né? E diz que a única saída é o amor. Que ele não vai agir de violência, que ele não vai usar da mesma moeda, da mesma atitude, porque isso não resolve. Então, ele realmente é firme e lúcido nesse paradigma do Cristo, que a transformação não pode vir por violência, policiamento e punição. Então, a Joana, ela está mais adiante, nesse mesmo texto, ela começa a criticar uma política, um comportamento que trabalha pela repressão. Né? E ela vai dizer isso aqui. A repressão trabalha contra a ordem, o equilíbrio e o progresso. É fomentadora de dissimulação, de suborno, da indignidade, disfarçada de virtude. Então, ela é realmente categórica que, se a gente está concebendo uma nova forma de olhar a realidade,
uma nova visão de mundo e de homem, aonde o amor é o elemento central que nos move, onde essa imagem de Deus, de uma maneira, muda, como é que a gente vai agir de maneira incoerente a essa proposta? Né? Então, essa proposta de violência, repressão, punição e policiamento, ela se opõe a partir da ideia de educação e autoiluminação. Então, ela diz, a única forma de haver mudanças sociais, de haver processos de transformação humana do homem, é através da educação e da autoiluminação. Então, a proposta metodológica de um processo que envolve tanto a nível de comportamento como a nível de recursos é, para ela, a educação e a autoiluminação. Então, a partir dessa mudança de paradigma, se exige novas ferramentas. Né? Ou seja, ou eu acredito que o ser humano ele tem um potencial positivo, eu acredito que ele foi feito, que tem uma centelha divina, eu acredito que ele pode ser transformado, eu acredito que existe uma linguagem que pode tocar melhor o seu coração, a sua vida, eu acredito que existe uma atitude que seja mais eficaz, então eu tenho que usar justamente desse legado novo, que é mais interessante, né? E aí, então, ela traz todas essa questão aí que ela coloca em jogo, e aí ela vai um pouquinho além. Né? Ela vai um pouquinho além porque ela propõe também, a partir disso, que a própria ideia de Deus tem que avançar. Né? Então, junto com a proposta do Cristo, que rompe com aquela visão tradicional do judaísmo, de um Deus olho por olho, dente por dente, um Deus vingativo, um Deus mais concreto, e coloca realmente uma proposta de um Deus que ama, que perdoa, que acolhe, que compreende, que aposta na gente também, ela traz uma ampliação e propõe. Então, isso vai estar... Deixa eu ver onde. No Em Busca da Verdade e também no próprio Desperte e Seja Feliz. Mas em busca... Na introdução do Em Busca da Verdade. Então, o que ela vai colocar aqui? Ela coloca que esse novo paradigma, ele instaura nessa proposta também de superação dessa crise do homem moderno por uma nova condição, aonde o foco é na intuição. Né? Porque se a gente poder... Vamos pegar aqui. Então, vamos fazer o seguinte, né? Vamos pensar que aqui é o marco zero do espírito. Né? Então, quando ele vem num processo que ele sai como uma mônada do Criador, né, quando está lá no espírito, os são criados simples e ignorantes. Então, ele passa por um processo de um princípio espiritual, ele não é um espírito ainda, ele é um princípio espiritual que vem junto com a matéria, né? O átomo e o espírito aí nascem juntos, assim como um movimento que vai se dando. Ele vai sendo sensibilizado, ativado, esse princípio vai sendo, digamos assim, gerado a partir de um processo evolutivo muito longo, onde ele passa por estágios do mineral, vegetal, né? E na medida que ele vai passando por esse estágio, ele vai de um determinismo absoluto até um processo, né,
que aqui entra também os instintos, até um processo que esse desequilíbrio vai diminuindo, né? E na fase animal ele atinge essa condição de mamífero e aí a condição de homem, né? Esse projeto humano, e aí ele é expulso do paraíso, né? Pegando essa imagem mítica da Bíblia, e começa então a ter liberdade. Um processo que vai aumentando, à medida que ele vai evoluindo, esse recurso de inteligência e liberdade, que tem a ver com a consciência, vai se ampliando. Então, ele vai em processos mais rudes, né, de um pensamento que começa a sair de um pensamento fragmentário para um pensamento contínuo, onde ele vai falando sobre isso, um processo de elaboração, até chegar a uma inteligência mais elaborada, uma fase, então, humana. E dentro dessa fase humana, ele vai sair, então, da irracionalidade para a razão, né? E para a razão para a angelitude, né? E nesse processo para chegar na angelitude, essa inteligência, que é operacional, que é de um intelecto discriminador, depois para um intelecto reflexivo, né? Ele vai para a reflexão por uma razão mais elaborada e atinge a sua inteligência no grau máximo naquilo que a espiritualidade chama de intuição. Então, essa intuição que eu estou falando aqui não é o aspecto limitado da intuição que tem a ver com a mediunidade e nem a função da consciência que o Jung fala, né? Então, aqui, essa ideia que a Joana está trazendo, a intuição como a condição mais elevada de inteligência que a gente pode chegar, né? Que ela considera como a capacidade de uma presença imediata que é superior à ciência. Alguém, então, lê para nós esse primeiro parágrafo e o segundo, que ela diz aqui, da introdução? Plolotino, Sim. o nobre filósofo, pai da doutrina neoplatônica, discípulo de Amônio Sacas, nascido em Licópolis, no Egito, elucidou com sabedoria, conforme se encontra nas Enedas, volume 6. O conhecimento do Uno não vem por meio da ciência e do pensamento, mas através de uma presença imediata superior à ciência. Esse conceito sábio conduz o pesquisador ao encontro da intuição, veículo sutil para fazê-lo compreender a verdade universal, a causalidade de tudo e de todos, desde que, através dos métodos convencionais, racionais, no conceito junguiano, mediante as outras funções psicológicas, sensação, sentimento e intelecto, não consegue a identificação perfeita com a realidade. Sim, então, ela começa a dizer que essa intuição desperta, então, no homem, essa capacidade de uma relação direta com a realidade, que pode ser começada pelas funções do Jung, que pode se dar através do exercício da intuição como uma capacidade de percepção mediúnica, mas, acima de tudo, é uma inteligência, né? Isso o próprio André Luiz vai também trazer, e que é uma forma, mais adiante ela vai dizer, é um resultado da conquista do superconsciente, antenado com as fontes geradoras da vida após a superação da sombra e dos outros arquétipos que trabalham pela preservação dos conflitos, da lógica apenas, advinda do intelecto, libertados do inconsciente coletivo e integrados no eixo ego-self. Então, essa intuição supera, como ela falou aqui, o pensamento, e supera a ciência e envolve essa dimensão superconsciente, de uma consciência superior que nos liga à fonte da vida, que é Deus, e também envolve a superação da sombra. Claro, para chegar a essa relação imediata e num nível
digamos, de excelência e pleno como Jesus, que dizia, eu e o Pai somos um só, é óbvio que daí tu já integrou e superou a sombra há muito tempo, né? Então, de alguma maneira, isso está aí presente. E aí que ela começa a trazer que isso envolve também a ideia de Deus, né? Então, mais adiante, no parágrafo o ser humano, na sua constituição tríplice, alguém consegue pegar aí? Espírito, perispírito e matéria. Ela coloca, é um conjunto eletrônico sob o comando da consciência, que é emanação do divino pensamento, na qual se encontram arquivados a lei de Deus, de acordo com seu nível de evolução, facultando que as experiências sejam realizadas e assimiladas, de forma que se transforme em conhecimento e sentimento, servindo sempre de base para realizações outras no futuro. Isso que ela está chamando de emanação do divino pensamento é o que o Platão vai chamar o mundo das ideias. E é o que Jung chama de arquétipos. Então, quando ela fala que a gente tem que superar os arquétipos de conflito, não é o arquétipo em si, mas são as imagens arquetípicas que são atualizadas e contextualizadas de maneira particular na nossa história humana. Porque o que a gente tem, enquanto experiência psicológica, nunca é o arquétipo, gente. Nunca. O arquétipo é um mistério. A gente nunca pode ter uma relação direta com o arquétipo. O que a gente tem são imagens, processos, padrões arquetípicos. E esses têm que ser superados, porque esses arquétipos têm que ser atualizados e elaborados cada vez num nível mais adequado para essa experiência que está lá ligada ao psicode, que é o nível do inconsciente, onde estão os arquétipos. E esses arquétipos que estão no psicode são exatamente isso que a Joana está colocando aqui. Emanação do divino pensamento, na qual se encontra arquivada as leis de Deus, né? E aí ela coloca, tem um caráter universal, não dependendo de circunstâncias nem de locais, que flui do uno, que é Deus, no cenário conceito hinduísta. Então, esse uno, que é Deus, né? Deus, desse modo, na visão moderna do espiritismo, desumanizado, então, não personalizado, não medido a partir da referência do humano, porque a gente, mesmo Jesus trazendo uma imagem de um Deus de amor, esse Deus de amor, ele é o próprio homem, então a gente concebe um Deus humano, de barato e transcendente, quanto imanente, é a verdade absoluta, ascensão moral. Então, é sinônimo de amor, né? E também é sinônimo de verdade. Isso é a ideia de Deus que ela está trazendo. Então, tem aí uma mudança também paradigmática no conceito de Deus, né? Uma mudança de como conceber Deus, né? E que essa verdade, que é Deus, tem sua representação psicológica, porque na medida que você vai compreendendo melhor as coisas, ela também compreende melhor. É nós que mudamos a nossa relação com Deus, a nossa vivência, forma de representar psicologicamente Deus, se mostra através da ideia de plenitude, harmonia e estado luminoso integral. Então, esse Deus que é a verdade e de harmonia, né? Então, se a gente está em harmonia, eu não estou vivendo essa imagem de Deus em mim. Até porque, realmente, como a gente já comentou aqui, diabolos é o que divide. Então, uma pessoa diabólica ou uma pessoa tomático é contrário ao estado de integração e de harmonia,
de plenitude, que é, de uma outra maneira, um estado de divisão interna, de conflito, de divisão e de, então, perda da minha... e poder fazer desse processo um processo de integração. Visões, separações que fazem de diversas pessoas, tipo Sócrates, né? Eu queria perguntar para ti sobre Spinoza, tá? Porque o Deus de Spinoza, todo mundo fala, mas você acredita no Deus de Spinoza? Né? Então, aquilo que me mobiliza na minha Spinoza, né? Porque todo mundo coloca como sendo... A visão de Spinoza, porque ele é controversa. E tem tantas pessoas que entendem a filosofia de Spinoza de uma maneira bastante materialista, né? E outros entendem Spinoza de uma maneira mais espiritual, assim como Hegel também, né? Então, é complicado entender o pensamento de um filósofo, né? E, assim como a visão de Nietzsche, né? Do amor-fato, né? E assim por diante. Mas, claro, a gente fala de um Deus que se insere ou numa dimensão mais coletiva, mais natureza e assim por diante, né? E que, de uma maneira, é um Deus imanente, né? Não transcendente. E aí tu pode viver Deus dessa viés mais imanente ou mais transcendente, né? Tanto faz. Depende do estilo psicológico também da pessoa, mas os dois são vários. Uma coisa não precisa excluir a outra. Não, quando comentou ali a parte que a gente vai compreendendo cada vez mais Deus, ou percebendo melhor Deus, à medida que a gente vai integrando as nossas partes, né, que são tudo divididas. Né? Tipo assim, a gente tem a sombra, tem o ânimas, todas as partes que não estão integradas. Então, quanto mais a gente integrar, mais a gente vai... E essa integração e essa individuação também vai aumentando a nossa capacidade de intuição, de aumentar que é o pensamento mais evoluído, né? Então, quanto mais a gente desenvolve essa parte, que é difícil integrar, eu acho, né? A gente nega nossas partes, assim, a gente é todo dividido mesmo. Então, a gente tem uma dimensão da individuação do Jung que tem a ver com essa maturidade psicológica, do ser não dividido, que é indivíduo, exatamente isso, o indivíduo é um ser não dividido, né? Então, isso não é um indivíduo, um ser único, inteiro, integrado, não neurótico, né? Então, a individuação é exatamente isso, né? Não tem a ver com evolução, com perfeição. Mas no nível espiritual, daquilo que a Joana propõe, na medida que tu tem essa maturidade psicológica que te leva para a individuação, essa individuação também envolve uma planificação cada vez maior, até chegar aonde essa individuação ela equivale também à perfeição. Então, nessa visão espiritual, a individuação é um projeto também de iluminação. Tá? Mas, cara, no estágio primeiro, né, tu tem mais uma etapa que é uma maturidade psicológica, de tu se sentir responsável e integrado, porque todos esses complexos são também facetas do self, são o self. Né? Então, tem o self enquanto essa totalidade, e tem o self como esse arquétipo autorregulador, que é o centro da psique. Então, são as duas coisas simultaneamente. Então, como totalidade, ele vai se manifestar parcialmente através da sombra, da persona, do ego. Mas acho que o momento que essa integralidade vai acontecer a partir de uma noção de self, que é uma experiência transcendente do eu egóico, numa dimensão de um eu espiritual. Eu tenho consciência que eu sou mais do que isso, que eu não sou só isso. Né? E aí eu tenho um nível da experiência do self, que é esse nível aí, que nos coloca mais ligado à imagem de Deus também, do ponto de vista psicológico. Então, tudo isso está em jogo. Tá? Então, de uma maneira, essa mudança de paradigma que envolve educação e autoiluminação e a ideia de Deus como verdade, através da intuição,
que é a presença imediata, né, dessa experiência divina em mim ou fora de mim, né, envolve todo um processo que a Joana vai colocar no Em Busca da Verdade, que começa de uma consciência ainda baseada só no bem-estar e baseada na superação da dor, né, do sofrimento. Né? Então, a gente está apenas querendo viver sem sofrimento. Passa por um estágio onde tu supera essa visão de uma vida apenas baseado em evitar ou se livrar do sofrimento por uma visão de amor. Ou seja, há um sentido maior na vida que não se subscreve apenas de eu poder viver com esse bem-estar, saúde, sem dor, sem sofrimento, mas sim entender a vida como esse abraço amoroso e esse convite amoroso também em favor da gente, até chegar na questão de tu viver a realidade. E a gente viu que realidade é sonho de Deus. Então, nesse processo de ir ao encontro do amor, a gente também vai atingindo o estágio de poder viver essa experiência imediata de Deus. Né? Que o Pietro Baldi chama de substância. A gente está, né, tomado por essa substância que é Deus, que Joana está chamando de verdade. Né? E então isso envolve para ela desimpregnar a nossa mente e a nossa identificação com a matéria e com os fluidos materiais, porque o espírito está nesse processo evolutivo que vem, ele está tomado, impregnado por referências que ainda são muito materiais. Então, cada vez mais eu me distancio dessa visão paradigmática, onde a matéria, o corpo e os valores ligados a esse mundo ditam a minha vida, e vou desimpregnando das sensações, dos valores e dessas referências para um valor que é espiritual, né? Um processo de tomada de consciência do meu ser espiritual, ou seja, do eixo ego-self, desse ego poder realmente estabelecer uma conexão com o self e poder viver essa dimensão mais abrangente, mais profunda, plena e transpessoal também, num certo nível, que é a experiência do self. A gratidão passa a ser real, porque enquanto não atingirmos essa compreensão, né, nós podemos dizer, seguindo Paulo, né, em tudo dai graças. Mas é assim como que um treinamento, uma formação de um caminho para a gente, até o momento do despertar de consciência mesmo, né? Com certeza. Essa gratidão, esse reconhecimento, né? Bem, gente, então, semana que vem, a gente continua um pouquinho mais nesse tema, e aí, conforme for, a gente avança para outro tema, então você já pode também ler os elementos do outro tema, mas a gente permanece um pouquinho, porque daí a gente vai poder, de uma maneira, focar mais no ser consciente, entender essa crise que a gente vive a partir dos elementos que a Joana nos traz. Tá bom? Essa crise do homem moderno, o que essa crise se apresenta e o que isso implica do ponto de vista psicológico.